Olá pessoal, paz e graça. Muito boa tarde a todos que me acompanham a partir deste momento. Manuel Israel é meu nome. Quero rapidamente deixar uma breve reflexão para que todos que puderem então entrar possam acompanhar e tirar conclusões proveitosas para aplicar então em suas vidas. Eu quero falar um pouco sobre o exemplo de fé. Nós estamos numa geração muito agitada por conta do desenvolvimento da tecnologia e não só. Então, muita gente está a perder a fé e algumas até já não têm mais nem tempo para orar por conta de várias ocupações. Como diz, né, o livro do americano, ocupado demais para não ter tempo de orar. Então, estamos muito ocupados, muito agitados e parece que o imediatismo também está a fazer com que as pessoas já não tenham mais paciência, não tenham mais esperança e nem tão pouca confiança na palavra de Deus. E eu quero mesmo falar na base disso. Vamos assentar em Daniel capítulos 3, versículos 15 até 18. Neste texto, nós encontramos bem patente a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Três jovens judeus que queriam fazer o diferencial diante da sua nação. Realmente, nós estamos a ver um Israel em pecado, que agora está na Babilônia, no cativeiro, e o rei Nabucodonosor, um rei que na altura era temido por muitos outros reis, ou melhor, por todos os reis daquela altura, então decidiu colocar o povo de Deus sobre a prova, não propositadamente, mas por uma questão de cultura lá em Babilônia. Então ergueu-se uma estátua em que todos tinham que prostrar-se após o sinal que os indicados dariam, nesse caso. Mas a Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram. E a Bíblia diz que o rei veio até eles e deu-lhes uma outra chance, dizendo: olha, vou entender, mas na próxima vez vocês devem se prostrar diante da minha estátua, tão logo que ouvirem um sinal. A Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abednego disseram para o rei Nabucodonosor: não precisamos de te responder sobre esse negócio, porque o Deus que nós servimos vai nos livrar da tua mão, ó rei. Nós aqui vamos entender, primeiramente, que estes três jovens eram pessoas que eram tementes a Deus, mas porém não vivenciaram tamanha experiência suficiente para garantir a fé que eles apresentavam ter naquele momento. Se nós olharmos de Sadraque, né, até o momento em que Deus fazia os sinais estão mais lá atrás. Quando Deus abriu o Mar Vermelho, quando Josué manda parar o sol, aí Sadraque, Mesaque e Abednego não existiam. E já na altura, quando nasceram, poucos sinais se efetivou em Israel. A pergunta é: de onde surgiu tamanha fé na vida desses três jovens judeus? Nós não vemos. E ainda por cima, vamos entender que os pais de Sadraque, Mesaque e Abednego, ou melhor, todo o povo de Israel, pecaram. Por conta de seus pecados, agora estavam a pagar no cativo em Babilônia. Porém, esses três jovens agora, com uma decisão de fazer coisas acertadas, estão a confrontar o rei, que naquela altura o seu título era Nabucodonosor, que quer dizer todo-poderoso. Estão a confrontar o rei, dizendo: rei, nós não vamos te adorar, não vamos adorar a tua estátua. Vale a pena que tu nos mande para a fornalha de fogo. Ainda que Deus, eles até falaram no versículo a seguir, eles falaram assim: e se Deus não nos livrar, mesmo assim não vamos te adorar. Nós aqui claramente entendemos que esses três jovens, parece que um pensamento revolucionário dentro deles surgiu na intenção de fazer o que é certo e eles revogadamente não queriam se corromper, preferindo morrer do que adorar a estátua. Aqui então vem o pensamento para a mensagem de hoje, né? A mensagem de agora. Meus amados, vocês que me acompanham agora, quero dizer para vocês que a ideia de fazer o que é certo não depende da influência que você recebe. Porque muitas das vezes as pessoas que você tem estado a admirar ou que te exercem influência são pessoas que se calhar também já estão desviadas e que não garantem tanta fé. Nós podemos ver que quando a buzina foi tocada, todo mundo se prostrou. Vou repetir, todo mundo se prostrou, menos Sadraque, Mesaque e Abednego, porque a Bíblia é bem clara em dizer que apenas esses três é que resistiam à palavra do rei em se prostrar. Perguntei: por que todo o povo se prostrou? É simples, já tinham perdido a fé. Sabe, tem muitos crentes hoje em dia que parecem ser crentes, até muitos servos de Deus que parecem ser servos de Deus, já se desviaram há muito tempo. Só falta uma ocasião apertada para demonstrar então as suas posições. Nós veremos quem é quem. Veremos alguns que aparentam ser crentes vão abandonar Jesus, alguns que aparentam ser servos de Deus vão negar Jesus. Todo o povo de Israel, amados em Cristo Jesus,
se prostraram diante do sinal da buzina ou diante da estátua. Por quê? Porque no coração já não tinham tanto fervor, já não tinham tanta fé. A pergunta é, onde foi o fervor? Hoje em dia os crentes estão a assistir coisas que não dá para assistir mais. Hoje em dia os crentes já vivem em contenda, já são pessoas que apresentam um caráter diferente em relação ao que Malaquias profetizou, que tinha que haver diferença. Por quê? Porque agora nós estamos num tempo moderno, estamos nos atualizando, estamos a perder os marcos que os mais velhos estabeleceram. Como diz a palavra em provérbio, não temos que arrancar os marcos que os mais velhos estabeleceram, mas nós agora estamos a arrancar. E por justificativa estamos a dizer assim, não, é novo tempo, não, Deus nos entende, é próprio, até porque nesse ponto é normal. A Bíblia não contradiz, também não é contra. É isso que nós falamos, a Bíblia não contradiz, mas também não é a favor. Afinal de contas, nós é que já estamos desviados na fé. Portanto, eu quero dizer para você que me acompanha, seja um jovem, uma jovem, que faz o que é certo, com um pensamento revolucionário, que vai manter a fé e vai inspirar muita gente a buscar a Deus, sabe? Havia um tempo aqui em Cabinda, principalmente, onde as mamães oravam muito. Até os vendedores das praças, eles colocavam suas mercadorias nas bancadas, oravam primeiro antes de abrir. Mas hoje em dia já não acontece coisa semelhante. Hoje em dia já vão nos quimandeiros, pegam as águas, espargem sobre as suas bancadas e confiam na sorte dos homens. Tudo isso por quê? Porque nós estamos muito agitados. Estamos a se atualizar com a tecnologia, né? Estamos a evoluir, como muita gente diz. Afinal de contas, estamos a perder. Estamos a nos retroceder. É verdade, estamos a abraçar um novo evangelho. Estamos a abraçar novas práticas. Você que está a me acompanhar, quero te dizer, seja um revolucionário. Tenha uma fé suficiente, capaz de influenciar a ti mesmo e a todos quanto acreditam em você. É importante que você sirva a Deus, acredite em Deus, acima de tudo. Não se venda. Olha, na China está-se a remover os túmulos, né? Os caixões das pessoas que foram sepultadas há muito tempo estão a queimar por causa do espaço que é pouco. E quando você observa aquela cena, vai ver que quando a pessoa morre, na verdade só fica ossos. Nós, amados, quando a gente partir desse mundo, só vai restar ossos. É verdade. A nossa fé deve permanecer. Temos que permanecer com a fé. A fé é fundamental para a nossa salvação. Temos que guardar a fé. É mediante a fé que nós temos que influenciar outras pessoas. Não é no falar bonito, não é no vestir bem, não é na nossa aparência externa, mas sim nas nossas capacidades e qualidades internas ou interiores. Nós precisamos realmente manter-se na fé. Porque hoje em dia há carência de fé. É verdade. Há muita carência de fé. Você vê pessoas que estão a pregar no altar, a saltar, a falar de fé, mas ele não tem fé. Ele não vive o que fala. Estamos a perder os homens exemplares. Parece que há necessidade de haver pessoas que influenciam essa geração. E quem sabe por ser você que está a me acompanhar. Muitas das vezes os grandes influenciadores da nossa nação não são esses que aparentemente influenciam. Se calhar é você que ainda não começou a se manifestar. Por isso é que a palavra diz em Romanos que até a criação geme com a expectação de ver a manifestação dos filhos de Deus. Cadê os verdadeiros filhos de Deus? Aqueles que vão adorar o Pai em verdade e em espírito. Oh, meu Deus. Que Deus ressuscite uma geração de adoradores que temem a Deus em verdade e em espírito.